quero que agora você preste bastante atenção. Eu quero que agora você entenda como que a gente consegue fazer um feedback estruturado, um feedback planejado, que gere resultado. Para isso, é a segunda parte do vídeo, esvaziando o potinho, para a gente agora entrar com um novo conceito. E qual é o novo conceito? É entender o feedback não como uma crítica, não como um espaço de chamar atenção. Entender o feedback como uma oportunidade de crescimento. É o espaço que eu tenho para mostrar para o outro, para sinalizar para ele aquilo que ele pode melhorar, aquilo que ele pode fazer para contribuir para o crescimento dele. O grande desafio está em como fazer o feedback. Esse é o pulo do gato que eu vou apresentar para você agora. Antes de começar no primeiro passo, eu quero que você entenda o feedback e vou desenvolver as dicas pela técnica do sanduíche. E o que é o sanduíche? O sanduíche tem lá a primeira parte que é o pão. Nesse pão eu vou colocar o recheio. E nesse recheio eu vou colocar tudo que eu quiser. E o que eu mais gosto, para se tornar um sanduíche atrativo. E depois eu venho com a outra parte do pão e fecho esse sanduíche. Tem alguns especialistas que eles são contra essa técnica. Eles dizem que isso pode confundir a pessoa que está recebendo feedback. Eu particularmente, Simone, como líder, eu sou a favor da técnica sanduíche, se for bem conduzida, se ela for estruturada, se o gestor, se o líder se preparar para fazer bem essa técnica. Um exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil para você entender o que eu estou te dizendo. Vamos pensar naquele funcionário que chega atrasado todos os dias. Ele é um cara produtivo, ele é um cara que gera resultado, ele é um bom articulador, ele se relaciona bem com as pessoas, mas ele traz um problema de chegar atrasado. Você precisa entender esse comportamento. Você precisa se preparar para o feedback. Essa é a grande sacada. Eu preciso ir para o feedback, primeiro, elegendo um comportamento ou uma competência que a pessoa precisa desenvolver. Eu não posso ir para o feedback de uma forma generalista, de falar de uma forma genérica. Olha, você é muito bom, é muito legal, mas tem muita coisa que você precisa melhorar. Isso não é feedback, isso é feedback vazio, não tem conteúdo, não tem consistência, não bate, não faz sentido. Então, se prepara para o feedback. E o teu preparo é, primeiro passo, eleger qual é o comportamento que você quer que aquele teu liderado mude. Qual é a competência que você quer que aquele seu liderado desenvolva. Esse é o primeiro ponto. Segundo, analisa antes. Analisa para ver se realmente o que está acontecendo é uma rotina ou é de forma isolada. E se tornou uma rotina, investiga o que está acontecendo. Ele está chegando atrasado porque ele está saindo muito tarde e aí ele se sente no direito de recompensar? Então você precisa estar preparado com todas as informações para você fazer um feedback com consistência. Para você realmente tornar este feedback uma ferramenta de melhoria para aquela pessoa. E agora a gente vai entrar nos passos, tá? Primeiro passo. Primeira parte do pão. Lembra a primeira parte do pão? Chama essa primeira parte do pão como sendo a base. Nela você vai passar o que você quiser. E são os pontos positivos. Você começa o feedback dizendo para ele o que ele tem de positivo. Elege duas habilidades, dois pontos fortes que ele tem, duas habilidades positivas que ele tem. Vou te dar o exemplo. Olha, Simone, você é uma pessoa muito comprometida, você é uma pessoa que tem bastante foco, e eu vejo isso no dia a dia, na sua prática. Isso gera muito resultado na nossa equipe, e eu fico muito satisfeito quando você se desempenha dessa forma. E aí você está dizendo o que ele tem de positivo. E nesse momento, você está abrindo a escuta dele.
Porque, na maioria das vezes, por conta daquele conceito que eu falei lá atrás, do feedback ser algo de crítica, ser um momento de puxar a orelha, de chamar a atenção, a pessoa já vai resistente. A pessoa já vai com todos os seus mecanismos de defesa e de justificativa. Então, se você entra já para falar do comportamento que precisa ser modificado, você corre um risco dele se justificar. Então, primeiro, você traz, e assim, é fazer isso de forma acreditando que você não está fazendo aquilo de balela, que você não está fazendo aquilo para amaciar ele, não. Você reconhece e valoriza aquelas competências dele. Então, fale da competência e fale do benefício que isso causa. Olha, o fato de você ser comprometida, de você ser dedicada, eu percebo que você tem uma boa produtividade, que você gera resultados importantes para a nossa equipe. E eu quero te dizer que você é uma pessoa importante para o meu time. E por conta disso, eu quero que agora você observe esse ponto que eu tenho para trazer para você. Aí vem a segunda dica. Agora é a hora do recheio. Você vai falar do comportamento que precisa ser modificado. Você vai falar da competência que precisa ser desenvolvida. Agora, mais importante da dica, com fatos e dados, sem julgamento. Você precisa basear o teu relato em evidências e não em opiniões. Vou dar um exemplo do que é fazer o relato em opinião. Olha, eu acho que você chegar atrasado não é legal. Você está ficando queimado na empresa por causa disso. Olha aí, eu julgando. Olha aí, eu colocando meu juízo de valor. Que tipo de reação você acha que esse comentário provoca? A pessoa reage, lógico, ela está sendo julgada. Então, para que eu não corra esse risco, eu preciso me basear em fatos. De uma forma assertiva. De uma forma tranquila. Olha, Simone, eu quero aqui colocar para você que eu tenho observado que você tem chegado muito atrasada. Você lembra que nas 3 últimas reuniões em que você chegou atrasado, a equipe perdeu? Porque a gente acabou perdendo tempo em repassar coisas que a gente já tinha falado quando você chegou. E aí a gente não conseguiu cumprir a agenda. Você está colocando para ele um fato. Você está trazendo para ele uma evidência. Vai fazer sentido para ele. Sem julgamento. E mais, você está falando do impacto que isso causa. Do risco que ele tem. Que ele corre com esse comportamento. Agora, um ponto importante, pessoal. Feedback de comportamento, de competência a ser desenvolvida, precisa ser algo que tenha se tornado uma rotina. Na verdade, assim, isso se tornou uma prática? Isso tem acontecido com frequência? Isso tem influenciado no resultado, na imagem dele na empresa? Isso tem incomodado a equipe? Aí sim, aí é algo para você eleger e aí dar feedback. Uma terceira dica entre primeira parte do pão e o recheio, que é o ponto positivo, os pontos positivos e o comportamento que precisa ser modificado, é você evitar a expressão mas. M-A-S. É uma conjunção adversativa. O que isso quer dizer? O mais é aquela palavrinha que desconstrói tudo que você falou lá na frente. Simone, você é uma pessoa comprometida, você é uma pessoa que tem foco, mas você chega atrasada todo dia. Matei a primeira parte da conversa. Então, como é que você pode fazer essa conexão? Simone, você é uma pessoa comprometida, você é uma pessoa que tem foco, eu percebo que você tem uma boa produtividade, isso favorece no teu desempenho profissional, você é importante na minha equipe, eu gosto de ter você no meu time e é exatamente por isso que eu quero agora que a gente concentre a nossa atenção num ponto que você precisa melhorar, que é o fato de você chegar atrasado. E aí, você falou do comportamento. Agora você vem com os fatos e dados. Lembra das 3 reuniões, não usou mais. A quarta dica é a outra parte do pão. É a parte aonde você vai fechar o feedback.
E assim, pessoal, feedback só pode ser fechado se ele tiver um acordo. Não adianta eu identificar, eu sinalizar o ponto positivo, eu identificar o que precisa ser modificado com fatos, com dados, com evidências, sem julgamento, sem opinião, se eu não saio dali com um acordo. Porque aí fica de novo no vazio. Eu falei, dei o retorno, e aí? Mais do mesmo? Não. Você precisa fazer com que ele assuma a responsabilidade pela mudança, pelo desenvolvimento dele, pelo crescimento dele. E aí como é que você faz isso? Perguntando, levando o outro a pensar. Então, para que você chegue no horário a partir de amanhã, o que você pode fazer? E aí ele te diz assim, faça a menor ideia, sem julgamento, baixar da emoção, você vai, na verdade, indicar, sugerir, para que ali abra caminho para a reflexão dele. Então, vamos agora pensar junto. Você acha que se talvez você acordar mais cedo vai te ajudar? Ou a colocar um despertador no teu celular, um lembrete? Ah, acho que sim. O que você acha que você pode fazer a mais? Ah, não sei. Mas vamos pensar junto. Vamos fazer um esforço. Você tá a fim de mudar, não tá? Você tá pronto para mudar. Você percebeu que isso está impactando negativamente, inclusive na tua imagem. É essa a imagem que você quer carregar? Como a pessoa que produz, a pessoa que se relaciona bem. Não quero na minha equipe porque ele chega atrasado, ele não cumpre horário. Leva o risco que ele corre para ele, mostra o impacto. E aí você ajuda ele a pensar. E na hora que você estiver falando e sugerindo, você está ajudando ele a pensar. Ele está com a guarda baixa, lembra? Ele está com a guarda diminuída. O mecanismo de defesa dele está ali guardadinho, não está sob alerta. Você está mostrando para ele o seu real interesse em desenvolvê-lo. Por fim, nessa parte de fechar, na outra parte do pão, tem uma coisa que eu adoro, que é gerar compromisso, que é o seguinte. Numa escala de 0 a 10, Simone, quanto que você está comprometida a partir de hoje de chegar no seu horário? Ah, eu estou comprometido 10. Beleza, você atingiu o seu objetivo. Ah, eu estou comprometido 7,5. Ok. O que falta para você chegar no 10? Porque assim, gente, eu brinco e falo isso com os meus clientes, de que não tem comprometimento 7,5. Ou você está comprometido ou você não está comprometido. Eu brinco até comparando isso com gravidez. Existe meio grávida? Não, ou você está grávida ou você não está grávida. Não existe meio comprometido, não existe comprometimento 7,5. Ou a pessoa está comprometida ou ela não está comprometida. Bom, Simone, 7,5. O que falta para você chegar no 10? O que acontece? O que eu posso te ajudar? É ser poderosa, gente. Se colocar à disposição. Mostrar para ele que você está realmente ali junto dele para vencer aquele obstáculo que ele tem. Pode ser uma questão emocional, pode ser uma questão subjetiva, pode ser uma questão logística. Realmente mora longe, enfim. Mas identifica qual é a dificuldade dele. Ajuda ele a pensar. Cria solução alternativa junto com ele. Esteja junto dele. Você está contribuindo para que realmente ele modifique aquele comportamento. E esteja comprometido com a mudança. E a partir desse momento, você começa a acompanhar. E a partir desse momento, você começa realmente a verificar se ele está cumprindo com o que ele combinou com você. Porque aí você tem total condição de cobrar. Ok? Quinta dica. Empatia. Vamos lembrar que por conta do velho conceito do feedback, receber feedback pode ser difícil para algumas pessoas. E aí ativa os nossos mecanismos de defesa. Eu fico na guarda, na defensiva. Se ele falar, eu vou lá e contra-argumento. Se ele falar, eu vou lá e contra-argumento. E se isso acontecer no meio do feedback, pede um tempinho para ele. Eu sei que o que você tem como informação para me trazer é importante, mas eu quero nesse momento que você se permita a receber essa informação. É importante para você. Ela vai te ajudar.
Pode ter certeza disso. E se coloca no coração, de verdade, inteiro naquele momento. E para isso, você precisa usar de empatia. Para isso, você precisa se colocar no lugar do outro. Que tipo de sentimento ele vai ter? Que tipo de reação ele vai ter? Lembra de se preparar para o feedback? Treina! Faz a técnica do espelho. Ou não, eu tô seguro. Para mim é tranquilo, é bacana, segue em frente. O importante é você ter esses lembretes na hora do teu feedback. Não vai com manual nem receita, mas vai com isso na cabeça. Por isso que eu te orientei a escrever. Para você ler isso antes de você se preparar para o seu feedback. 6ª dica. Foco. Em geral, quando a gente quer que a pessoa mude, a gente fala o que ela precisa mudar. E fica martelando aquilo. Olha, você é uma pessoa que chega atrasada, você é uma pessoa que chega atrasada, cuidado com o teu atraso. O importante é você reforçar o que você quer e não o que você não quer. Então, o que você quer? Que ele chegue no horário. Olha, Simone, é importante que você chegue no horário, é uma regra da empresa. As pessoas cumprem o horário. É importante que você saia no seu horário, inclusive. Isso é bem bacana, viu, gente? Não tem a ver com feedback, mas eu acho que é um gancho importante aqui para falar. O líder precisa tomar conta da sua equipe. Ele precisa saber que horas a equipe dele está saindo. Não é aquele líder que bota a bolsinha aqui no ombro, né, que pega a sua pastinha, vai embora e a equipe continua. Tem empresas, inclusive, que criaram mecanismos para obrigar os funcionários a saírem no horário. Eu trabalhei em empresa que chegava às 18 horas, apagava-se tudo, inclusive o computador. Lógico que com isso ela estava ali querendo evitar hora extra, passivo trabalhista, ok. Mas o líder precisa estar olhando isso, o líder precisa estar atento a isso. Até para não ter a contra-argumentação. Ó, eu estou chegando atrasado, sabe por quê? Eu estou saindo daqui tantas horas todo dia. Tem alguma coisa errada. Por isso que você tem que acompanhar a equipe. Tem um antigo gestor meu que até comenta os meus vídeos, eu não vou falar o nome dele porque eu não pedi autorização, e aí ele dizia isso pra gente, assim, ó, as pessoas olham a hora que você chega, elas não olham a hora que você sai, não. Então, reforça o que você quer e não o que você não quer. Quando a gente dá foco em alguma coisa, ela aumenta de tamanho. Então, aumente aquilo que você quer. Potencializa o comportamento que você quer que ele adote, que seja adequado. A competência que você quer que ele desenvolva. E a 7ª e última dica é liderar pelo exemplo. Não dá para eu pedir para ele mudar determinado comportamento se eu não faço isso. Aquele velho ditado, faço o que eu falo, não faço o que eu faço, cai por terra, cai em descrédito. Eu tive uma gestora, que foi uma gestora que eu aprendi muito com ela, e ela morava do lado da empresa, tinha carro e chegava atrasada todo dia. E cobrava da gente que chegasse na hora. E cobrava da equipe, brigava feio, e brigava na frente de todo mundo, chamava atenção na frente de todo mundo. Ela de fato era gestora, ela não era líder. Uma pessoa que tem grandes oportunidades de crescer. Eu aprendi muito com ela, muito. Tem lá todas as suas qualidades também, com toda a certeza do mundo. Mas tinha isso. E aí não dá para eu cobrar uma competência ou um comportamento se eu não faço. Agora vamos passar para outra parte, que é as 7 dicas para receber feedback.